A dica de livro de hoje não é um livro de literatura, é um livro de filosofia do direito. O livro do Jhering, chamado A Luta pelo Direito. Cara, esse livro é muito da hora. Todo estudante de graduação tem que ler. É muito legal. O Jhering, nesse livro, ele explica de onde vêm as leis. Mas não de onde vêm as leis, assim, tipo, que a gente já sabe. Ah, elas vêm do legislativo, né? O legislativo cria as leis, a lei válida entra na ordem jurídica e aí se torna direito objetivo, tá? Essa história a gente já sabe. A questão que a gente quer saber, e que esse livro vai mostrar para nós, é de onde realmente vêm as leis, de onde vem o direito, certo? Quais são os conflitos sociais, como se dá esse processo de transformação de um conflito social, de uma luta de interesses, né, até isso refletir no poder legislativo e virar direito, tá? Então, A Luta pelo Direito, uma obra clássica e importantíssima do Jhering, que foi, sem dúvida, um dos maiores juristas do século XIX, tá? E que vai contar para nós, com uma linguagem muito energética, tá? Esse processo, né, de luta pelo direito. Por que luta pelo direito, né? Por que o título A Luta pelo Direito? Porque o direito não vem de Deus, não vem da natureza das coisas, não vem de um legislador racional, tá? O direito, na verdade, na realidade, ele vem de uma luta, de uma briga, de uma relação de poder. Quem tem o poder consegue impor o seu direito, tá? Então é uma visão bem realista e ao mesmo tempo muito motivadora. Esse aqui é aquele tipo de livro que a gente lê ele e você fica com uma motivação para transformar a realidade, para mudar a sociedade em que nós vivemos, tá? Olha os títulos dos capítulos, né? A luta pelo direito é um dever do interessado para consigo próprio. Olha só. A luta pelo direito não é uma coisa que a gente deixa para os especialistas, né? É algo que nós precisamos participar, é algo que a gente precisa estar juntos e vigilantes para que esses direitos sejam reconhecidos, certo? De modo que a gente conquiste, né, uma situação jurídica de cidadania melhor do que foi aquela dos nossos pais e dos nossos avós, tá? A luta pelo direito, portanto, né, é um dever. Nós temos o dever de participar nesse processo da luta pelo direito. E olha o segundo título, olha que bonito, ó. A defesa do direito, ou seja, evitar o retrocesso social, né? Então, antes é a luta, é a conquista de novos direitos, e agora é a defesa do direito, é evitar voltar atrás, é evitar perder direitos que foram conquistas importantes, né? A defesa do direito é um dever para com a sociedade. Cara, só esses dois títulos aqui já dão uma aula para nós, né? A luta pelos novos direitos, todos nós temos o dever de participar. E defender os direitos que já existem, pessoal, também não é uma coisa só dos especialistas ou só do Estado. Nós temos esse dever de defender os direitos, não só para nós próprios, mas um dever, né, em relação a toda a sociedade. Porque, galera, perder direitos por razões de crise econômica, de crise política, de não sei o que, é algo que aqui no Brasil a gente tem assistido muito, hein? Nos últimos anos, não é verdade, pessoal? Quantos retrocessos sociais que a gente tem visto acontecer nos últimos tempos, tá? E esses retrocessos, galera, eles não são apenas adequações ou apenas, como a gente pode dizer, estratégias, né, políticas para uma coisa melhor. Na verdade não, galera, são retrocessos mesmo, porque os direitos, quando a gente começa a entender que eles não vêm de uma graça divina ou de uma racionalidade do legislador ou de uma coisa que está inscrita na natureza das coisas, a gente começa a entender que muita gente deu sangue no passado para nós termos os direitos que nós temos hoje, né? Muitas pessoas sacrificaram as suas próprias vidas, sacrificaram o seu patrimônio, sacrificaram o seu emprego, sacrificaram a sua família para nós termos direitos fundamentais na nossa Constituição Federal hoje, por exemplo, né? Muitas pessoas foram mortas e assassinadas para nós termos os direitos trabalhistas e os direitos de cidadania que nós temos na nossa Constituição hoje. Então, uma mudança nesses direitos, pessoal, ela tem que ser muito bem pensada. E esse livro ajuda a gente a entender toda essa dimensão material que está por trás desse processo, né, de construção do direito, desse processo de formação das estruturas jurídicas que vão levar, né, à expressão do direito que nós temos hoje. É importante lembrar, pessoal, que o futuro de um país ele não depende de
dimensão apenas da racionalidade, tá? É uma luta constante, na verdade. Existem muitos exemplos no mundo, e eu quero lembrar vocês do Paraguai e do Iraque, tá? Que eles já foram potências mundiais, certo? Eu não sei se vocês sabem, mas o Paraguai era um dos países mais importantes da América do Sul, certo? Até que com a nossa contribuição brasileira, né, a Guerra do Paraguai arrasou aquele país. O Iraque também, até os anos 40, ele era um excelente país para se viver. As mulheres eram livres, havia voto de todo mundo. E olha como as coisas elas desandam, certo? Então esse livro mostra para nós ficarmos vigilantes, lutarmos pelos novos direitos e lutar também pela defesa dos direitos que a gente conquista. Porque se a gente não fizer isso, os países mostram, né, para nós que as coisas podem desandar, tá? Então, muito importante essa obra aqui, uma baita dica, tá, de leitura que eu estou dando aqui para vocês. Rudolf von Jhering, A Luta pelo Direito.